Irmãos, assista esse vídeo até o final e eu vou ler alguma coisa para você aqui na Bíblia e vou fazer algumas perguntas para você. Eu sou Alberto Lírio, do canal Alberto Lírio, Evangelho Eterno, a Verdade Ocultada. Você não sabe o que significa Evangelho Eterno? Evangelho Eterno é as boas novas eternas, de Apocalipse 14:6, tá bom? As boas novas eternas é o reino de Deus estabelecido dentro de nós. Mas reino de Deus não é sair da terra e ir para o céu, não. Reino de Deus é aquilo que está em Romanos capítulo 14, onde Paulo disse que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é nada material, não é nada físico. O reino de Deus é espiritual. Do mesmo jeito que Jesus ensinou aos fariseus lá em Atos, melhor, em João, no capítulo 17, no versículo 20 e o 21, que Jesus falou que o reino dele estaria dentro de cada pessoa, mas pessoas essas que vivessem para fazer o bem, para comprar não, para fazer justiça para o seu próximo. Mas esse não é o assunto que eu quero ler para você não. Eu quero ler uma outra coisa para chamar a sua atenção. Se você gosta de Bíblia, se você gosta de estudar a palavra, fica comigo até o final do vídeo e eu vou mostrar para você uma coisa interessante. Olha em Eclesiastes capítulo 2, o que Salomão escreveu aqui. Olha o arrependimento que Salomão teve por ter ostentado tanta riqueza, ostentado tanta opulência, ostentado tanta coisa. Aí eu pergunto, adianta alguma coisa a pessoa ser o mais rico do cemitério? Não, né? Então vamos lá. Capítulo 2 de Eclesiastes. Aqui o subtítulo fala os prazeres são vaidade. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com a alegria, portanto goza o prazer. Mas também isto era vaidade. Do riso disse, está doido, e de alegria, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com o vinho a minha carne, regindo-me, porém, pela sabedoria, e como me apoderar da loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Aqui dá para você perceber que os nossos dias aqui na terra são contados por Deus. Você já nasce com prazo de validade. Mas vamos ver o que Salomão falou sobre aproveitamento do homem na sua carne durante os seus dias de vida aqui na terra. Ele disse assim, olha, eu fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas e plantei vinhas. Salomão era perito, né, em vinhas. Ele era perito em plantações. Ele entendia muito disso aqui, construções e plantações. Ele era fora de série, ele era preparado para isso. Aí ele fala, eu fiz hortas, eu fiz jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. A riqueza de Salomão, ela foi tão grande que nenhum outro rei foi comparado a Salomão, pela riqueza, pela opulência, pelo poder, pela sabedoria que Salomão tinha. Ele diz assim, ó, eu fiz tanques de águas para com eles reger o bosque em que
reverdeci as árvores. Eu adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Eu também tive grandes manadas de vacas e ovelhas. O cara era produtor, o cara era um fazendeiro e tanto. O cara era um ser humano fora de série. Ele fala assim: mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. É verdade. Por isso eu disse que Salomão, ele não foi comparado a nenhum outro que existia antes dele. Ele superou a todos os que foram antes dele. Ele disse assim: olha, amontoei muita prata, ouro, joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Em tudo isso perseverou comigo a minha sabedoria. Quer que eu diga uma coisa? Salomão, ele era tão rico, tão poderoso, ele era tão inigualável a outro ser humano, que ele era perito em botânica, ele era perito em construção naval. Salomão, ele tinha 700 concubinas no seu reino, 300 rainhas, 700 concubinas, mas só uma, não é? Ele considerava como a verdadeira dele, que era a sunamita. Salomão escreveu salmos. Salomão, uma hora eu vou trazer um outro vídeo aqui falando das qualidades de Salomão, tá bom? Eu prometo. Aí ele disse assim: tudo o que desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Já pensou, meu querido, você ser capaz de tudo que sua carne quiser, tudo que seu ego quiser, você é só estalar o dedo e adquirir? Salomão era esse homem. Salomão era um homem que tudo que o prazer dele desejava, era só estalar o dedo e chegava até ele, porque ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha riqueza, ele tinha muita coisa. Então, ele disse assim: tudo que desejaram meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Essa parte aqui, não privei o meu coração de alegria alguma, é muito bonito. Só que, quando foi criada a religião, as denominações, muita gente se privou da alegria. Tem gente que não consegue ser alegre nem com a sua família, por causa da religião. Eu vou te contar um segredo. Quando eu estava na religião, eu sofria muito, emocional e psicológico. Dentro da denominação que eu participei, existia homens vagabundos, safados, que você acredita que eles tinham uma coragem de até mesmo tentar, não é, minar o seu casamento, minar a sua capacidade de pai de família. Meu querido, eu fui companheiro de um instrumentista, que eu sempre fui instrumentista, né, dentro da religião, ali dentro do alçapão, e eu tinha um companheiro ali, que embaixo dos panos, o cara estava tentando destruir o meu casamento. E ele, não é? Ele ficava inventando coisas contra a minha mulher, contra a minha pessoa. E graças a Deus, Deus nunca deixa nada embaixo dos panos, não é? E tudo veio à tona, e eu falei que Deus, ele não é aquele que deixa ninguém enganado, não é? Mas ele, não é, padeceu e ainda padece.
a gente sabe como que Deus cobra certas coisas, né? Mas graças a Deus, o meu casamento, né, continuou intacto. Quem perdeu foi ele, não é? Mas pensa num cara vagabundo, pensa num cara sem vergonha, não é? Depois aconteceu dele mesmo, traiu a esposa, traiu a mulher, não é? E foi uma coisa terrível. Aonde ele não achou, que foi no meu relacionamento, ele procurou um outro, né? E lá ele se deu bem, entre aspas, mas ele sofreu e sofre até hoje, não é? Então, Salomão, ele fala que ele aqui, ele engrandecia muito. E versículo 9 do capítulo 2: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Em tudo isto perseverou comigo a minha sabedoria. Tudo o que desejavam os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. O meu coração se alegrou por toda a minha obra, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olha o versículo 11, que importante. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram. Como também, olha, irmãos, uma coisa que eu quero que você entenda isso aqui. Está vendo essa palavra aqui que Salomão diz? Olhei para todas as obras que minhas mãos fizeram. Isso aqui é uma linguagem de figura para poder. Não foi Salomão que fez, foram os seus empregados. Mas quando ele fala que as minhas mãos fizeram, ele não está falando que ele foi o cara que pegou na massa. Ele está dizendo que ele teve o poder de mandar fazer, ele teve o poder de pagar para fazer. Ele só monitorava, ele administrava, com certeza, tinha os seus administradores, mas ele ali, ele passava revista. Então essa é uma figura de linguagem para poder, para capacidade, para sabedoria, para entendimento, conhecimento, tá bom? Então ele fala aqui: olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito. Espírito com E minúscula, ele está falando do espírito dele, não do espírito de Deus nele. Ele está falando que tudo era aflição de espírito e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Está vendo aqui? Ele começa agora a se arrepender de tudo que ele tinha feito, tá bom? Então eu passei a contemplação da sabedoria e da loucura e da estultícia, pois que mais fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também, então, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos, pelo que eu disse no meu coração. 2 pontos. Como acontece ao tolo, assim sucederá a mim. Por quê? Pois busquei mais a sabedoria. Então disse no meu coração que também isto é vaidade. Porque não haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. De tudo nos dias futuros, total esquecimento haverá, e como morre o sábio, assim morre o tolo. Deu para entender? Que no final das contas, tanto faz Michael Jackson como Alberto Lírio. Tanto faz Elvis Presley como Alberto Lírio. Tanto faz Bill Gates morrer como Alberto Lírio. Tanto faz Steve Jobs morrer como Alberto Lírio. Tudo é a mesma coisa. Ele disse assim, ó: não haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Do tolo aqui nesse caso
É a pessoa simples, a pessoa humilde, a pessoa que não tem um renome, tá bom? Você está vendo aqui, querido, que tudo resume na mesma coisa. Tanto faz ser rico, tanto faz ser pobre, tanto faz ser preto, tanto faz ser branco. Qual a diferença se você dirigiu um Fusquinha a vida inteira ou se você dirigiu uma Ferrari? Se você foi dono de um apartamento na praia do Caribe ou se você foi dono de um barraco na pior favela que existe no mundo ou do Brasil, qual a diferença na hora da morte? Dá para você entender que tudo que Salomão falou é a mais pura verdade? Agora, uma coisa a gente não pode esquecer. Ele disse assim, olha, versículo 8, versículo 17. Assim odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Tudo é vaidade e aflição de espírito, com E minúsculo. Odiei todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Quem sabe se será ele sábio ou tolo? Contudo, ele se apossará de todo o meu trabalho em que trabalhei, e em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Isto também é vaidade. Vamos para o versículo 23. Todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto. Até de noite ele não descansa. E sem coração, isso também é vaidade. O seu coração, isso também é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer. Presta atenção. Pegue a visão. Comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus. Pois sem ele, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ajunte e amontoe a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Isto também é vaidade e aflição de espírito. Até mesmo as pessoas que amontoam aqui para dar àquele que agrada a Deus, até isto é vaidade. E aí? O que você achou? Deixa aí nos comentários. Essa vida aqui, a sua posição social, ela faz diferença na hora da morte? Ser rico ou ser pobre, ser branco ou ser preto, ser índio, que é vermelho, ou ser amarelo, tem alguma importância? Ou o que vale mesmo aqui é você amar o seu próximo? Você pode comer o que você desejar, beba o que você desejar. Sabe por quê? Porque na sepultura, Eclesiastes 9, não há lembrança de mais nada. A única coisa que acontece depois disso é o Espírito de Deus sair de dentro de nós e voltar para lá, até que um dia ele volte aqui outra vez, mas em outra pessoa. Tá bom? Aprenda os conselhos aqui, ó. Aí muita gente fala assim, mas Salomão morreu desviado. E daí? Desviado de quê? Hein? Desviado de quê? Você tem a capacidade de julgar o Espírito de Deus que estava dentro de Salomão? Querido, o Espírito de Deus, ele volta independente se o cara é rico, pobre, azul, vermelho, amarelo, branco. O Espírito é de Deus, que volta para lá o Espírito de Deus e não o Espírito do homem. Tá bom? Pega a visão e analisa os conselhos. Deus abençoe. Tchau.